Capítulo 5º. Do julgamento. Seção 1ª. Da pauta. Artigo 174. No prazo de 30 dias do artigo 931 do Código de Processo Civil, ou no dobro, quando de outros recursos cíveis, se cogitar, e nos prazos estabelecidos nos artigos 610 e 613 do Código de Processo Penal, serão os processos submetidos a julgamento, devendo constar na pauta, publicada no Diário da Justiça eletrônico, sob a forma de edital de julgamento, com antecedência de, no mínimo, 5 dias, em se tratando de processo civil, e de 24 horas, se de processo criminal. Tratando-se de feitos de competência originária do órgão especial, ou de feitos administrativos em qualquer órgão deste tribunal, deverão ser postos em pauta e submetidos a julgamento dentro de 120 dias de sua conclusão, ou da data da redistribuição, conforme for o caso. Parágrafo único. A pauta será fixada na entrada da sala, em que se realizar a sessão de julgamento. Artigo 175. Serão incluídos em nova pauta os processos que não tiverem sido julgados na sessão aprazada, e os convertidos em diligência, salvo aqueles expressamente adiados para a primeira sessão seguinte. Artigo 176. Independem de inclusão em pauta para julgamento as correções parciais, as homologações de acordo, de desistência, renúncia e transação, as habilitações incidentes, as conversões em diligência, os conflitos de competência e de jurisdição, os habeas corpus, os recursos crime de ofício, e os pedidos de reabilitação e de exame para verificação de periculosidade, e os embargos de declaração na primeira sessão subsequente ao julgamento. Seção 2ª. Da Ordem dos Trabalhos. Artigo 177. Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária, e os processos de competência originária, serão julgados na seguinte ordem. Inciso 1º. Aqueles cujo julgamento tenha iniciado em sessão anterior. Inciso 2º. Os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento. Inciso 3º. Aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos. Inciso 4º. Os demais casos. Parágrafo 1º. Desejando a preferência na ordem do julgamento, com ou sem sustentação oral, poderão os interessados solicitá-la pessoalmente antes do início da sessão, ou por via eletrônica, hipótese em que a inscrição poderá ser feita a partir da publicação da pauta no Diário da Justiça eletrônico até às 23h59 do dia anterior à sessão de julgamento. Parágrafo 2º. A inscrição por via eletrônica somente será recebida mediante o correto preenchimento de todos os dados de identificação do processo no formulário eletrônico disponibilizado no sítio do Tribunal de Justiça. Parágrafo 3º. A ordem cronológica dos pedidos de preferência, realizados por meio eletrônico, ou pessoalmente, definirá a precedência em que serão julgados os feitos na sessão. Parágrafo 4º. O não comparecimento do requerente no início da sessão de julgamento tornará prejudicado o pedido de preferência formulado por meio eletrônico. Parágrafo 5º. Observadas as preferências legais, nos pedidos feitos pessoalmente, poderá ser concedida prioridade aos advogados em relação aos estagiários e partes, que vierem a inscrever-se, aos advogados que residirem em local diverso da sede do tribunal, e aos que não desejarem sustentar. Parágrafo 6º. Não havendo tempo previsto em lei, o prazo para sustentação será de 10 minutos. Parágrafo 7º. O Ministério Público terá prazo igual ao das partes, salvo disposição legal em contrário. Parágrafo 8º. Se houver litisconsortes, não representados pelo mesmo advogado, o prazo será contado em dobro e dividido igualmente entre os do mesmo grupo, se o contrário não convencionarem. Parágrafo 9º. O opoente terá prazo próprio para falar, igual ao das partes.
Parágrafo 10. Salvo nos recursos interpostos pelo assistente na ação penal, ele falará depois do órgão do Ministério Público, contado então, em dobro o prazo para a defesa. Parágrafo 11. Havendo recurso da acusação, ainda que exclusivo, o órgão do Ministério Público falará antes da defesa, e nas ações penais de iniciativa privada, depois do querelante. Parágrafo 12. Se, em processo criminal, houver apelação de corréus, em posição antagônica, cada grupo terá prazo integral para falar. Parágrafo 13. No caso de apelação de corréus, que não estejam em posição antagônica, se não tiverem o mesmo defensor, o prazo será contado em dobro e dividido igualmente entre os defensores, salvo se convencionarem outra divisão do prazo. Parágrafo 14. Será admitida sustentação oral somente nas hipóteses expressamente previstas em lei, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, e no parágrafo 14-A. Parágrafo 14. Caberá sustentação oral, no prazo de 10 minutos, em habeas corpus, em revisão criminal, em embargos infringentes, e de nulidade, e em agravo em execução criminal. Parágrafo 15. Os advogados e o órgão do Ministério Público, quando no uso da palavra, não poderão ser aparteados, salvo para esclarecimento de questão de fato, com autorização do presidente. Parágrafo 16. Os casos omissos serão decididos de plano pelo presidente do órgão julgador. Parágrafo 17. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa daquela, em que sediado o tribunal, poderão realizar a sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão, e quando tal recurso tecnológico estiver disponível no tribunal, e no local de origem. Artigo 178. Após o relator, votará o revisor, se houver, e demais julgadores na ordem decrescente de antiguidade, seguindo-se ao mais moderno mais antigo, continuando-se na ordem decrescente. Parágrafo 1º. Antes de iniciada a votação, ou durante o seu processamento, a requerimento de qualquer dos julgadores, poderá a matéria ser submetida à discussão. Parágrafo 2º. No julgamento de embargos infringentes, e de nulidade, após o voto do relator, e do revisor, votarão o prolator do voto vencedor, e o prolator do voto vencido no acórdão recorrido, seguindo-se os votos dos demais julgadores na ordem de antiguidade, a partir do revisor nos embargos. Parágrafo 3º. Os desembargadores poderão antecipar o voto, se o presidente autorizar, nos casos em que houver concordância entre os votos do relator e do revisor. Artigo 179. Durante o julgamento, se o permitir o presidente do órgão julgador, poderão o Ministério Público e os advogados das partes, solicitando a palavra pela ordem, fazer intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos ou documentos que possam influir no julgamento, limitando-se ao esclarecimento, sem argumentar. Artigo 180. Ninguém falará durante a sessão, sem que lhe seja dada a palavra pelo presidente, e os julgadores somente poderão apartear uns aos outros com autorização do aparteado. Parágrafo único. Os advogados ocuparão a tribuna para formularem requerimentos, produzirem sustentação oral, ou para responderem às perguntas que lhes forem feitas pelos julgadores. Artigo 182. A apelação não será incluída em pauta antes do agravo de instrumento interposto no mesmo processo. Parágrafo 1º. Se ambos os recursos houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo, que poderá ser julgado em conjunto com a apelação. Parágrafo 2º. Verificando o relator a existência de conexão entre dois ou mais processos, poderá propor o julgamento em conjunto. Parágrafo 3º. O procedimento previsto no parágrafo anterior poderá ser adotado quando, em mais de um processo, for versada a mesma matéria jurídica.
Artigo 183. As questões preliminares, ou prejudiciais suscitadas no julgamento, serão apreciadas antes do mérito, deste não se conhecendo, se incompatível com a decisão daquelas. Versando a preliminar nulidade suprível, será o julgamento convertido em diligência, determinando o relator as providências necessárias, podendo ordenar a remessa dos autos à inferior instância. A diligência poderá ser proposta antes do relatório. Artigo 184. Sempre que, durante o julgamento, algum dos integrantes do órgão julgador suscitar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida, ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada, que devam ser considerados no julgado do recurso, o julgamento será suspenso, para que as partes se manifestem no prazo de 5 dias. Artigo 185. O julgador vencido nas preliminares deverá votar no mérito. Artigo 186. Se o órgão julgador entender conveniente, a matéria em exame poderá ser desdobrada, efetuando-se julgamento destacadamente. Artigo 187. Durante o julgamento, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1º. Na hipótese do artigo 940, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, o presidente convocará um dos membros remanescentes do respectivo órgão fracionário, nas turmas, nos grupos e nas câmaras, aplica-se o disposto nos artigos 93 e 94 deste regimento. No órgão especial, serão convocados suplentes da seção da metade eleita e da seção da antiguidade. Inciso 3º. O julgamento que tiver sido iniciado prosseguirá, computando-se os votos já proferidos, ainda que ausente o relator. Inciso 4º. Não participarão do julgamento os julgadores que não tenham assistido ao relatório, ou aos debates, salvo quando se derem por esclarecidos e assegurada a renovação da sustentação oral, na segunda hipótese, se a parte presente o requerer. Inciso 5º. Se, para efeito do quórum ou desempate na votação, for necessário o voto de julgador nas condições do parágrafo anterior, serão renovados o relatório e a sustentação oral, computando-se os votos anteriormente proferidos. Inciso 6º. Se, na primeira hipótese do INC, 5º, a soma dos votos proferidos, e por proferir exceder o número de julgadores, que devam compor o órgão do tribunal, será renovado o julgamento sem o cômputo dos votos já proferidos por julgadores, que hajam deixado o exercício do cargo. Artigo 188. Quando houver empate no órgão especial, o presidente desempatará, nos grupos, observar-se-á o disposto nos artigos 15, parágrafo único, e 21, parágrafo 2º. Artigo 189. Os julgadores poderão modificar o voto até a proclamação do resultado final. Artigo 190. Ao apreciar recurso voluntário, o órgão julgador conhecerá do recurso de ofício, ou do reexame necessário, que juiz haja deixado de interpor, ou de encaminhar, e, se, por qualquer meio, lhe vier ao conhecimento, a existência de processo nessas condições, fará a avocação. Artigo 191. Não se conhecendo da apelação, e determinando-se o seu processamento como recurso em sentido estrito, os autos baixarão à instância inferior para o juiz sustentar ou reformar a decisão recorrida. Mantida a decisão, os autos retornarão ao mesmo relator, se permanecer na mesma sessão. Artigo 192. Não se conhecendo do recurso em sentido estrito por ser cabível apelação, os autos baixarão à inferior instância, para processamento desta, após o que retornarão ao mesmo relator, se este permanecer na sessão. Artigo 193. Poderão as partes, até 48 horas antes do julgamento, apresentar memoriais aos julgadores, depositando os exemplares exclusivamente na secretaria do respectivo órgão, sendo que um deles ficará à disposição dos interessados até a data do julgamento.